O sol ainda não havia nascido por completo quando Helena abriu a porta de tábuas do casebre e sentiu o cheiro da terra molhada pelo orvalho da madrugada. Havia 4 anos que ela acordava sozinha naquele sítio. 4 anos desde que o marido, Antônio, partira de forma repentina, deixando para trás apenas as ferramentas na parede do curral e um silêncio que nunca mais foi embora. Ela tinha 35 anos, mas os olhos castanhos carregavam um cansaço que parecia mais velho que ela mesma. Os cabelos escuros, longos, estavam presos num coque simples como sempre. Vestia um vestido de chita desbotado pelo tempo e pelo sol, e as mãos, antes delicadas, já conheciam bem o cabo da enxada e o peso do balde d'água. Na cidadezinha do interior de Minas Gerais, onde vivia, as pessoas falavam dela em voz baixa, como se ela não pudesse ouvir, mas ouvia sim, todas as vezes. Uma viúva deve viver sozinha, essa é a sina dela, dizia Dona Zulmira na porta da igreja, enquanto arrumava o véu de renda. Nenhum homem vai querer uma mulher que já foi casada, completava seu Osvaldo, apoiado no balcão do armazém, cutucando os dentes com um palito. Helena nunca respondia. Baixava os olhos, pegava suas compras, um pouco de sal, um saco de fubá, linha para costurar, e voltava a pé pela estrada de terra vermelha até o sítio, que ficava a menos de meia légua da cidade, encostado no pé da serra. Lá, ela tinha sua horta de couve, sua criação de galinhas, um pomar de goiabeiras que o próprio Antônio plantara e um pequeno riacho que cortava os fundos da propriedade. Era pouco, mas era dela, e de certa forma era também tudo o que restava. Todas as manhãs, antes de qualquer trabalho, Helena se ajoelhava diante do pequeno oratório de madeira que guardava a fotografia do marido. Benzia-se e agradecia por mais um dia de vida. Depois, acendia o fogão a lenha, colocava a água para ferver e passava o café no coador de pano herdado da mãe. O cheiro se espalhava pela cozinha simples, misturado à fumaça que subia pela chaminé e se perdia entre a neblina que ainda cobria as montanhas. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vindo ao Varanda da Saudade. Antes de começarmos nossa história de hoje, quero conhecer um pouco de quem está aqui com a gente. Escreva nos comentários de qual cidade e estado você está assistindo. É uma alegria imensa ver pessoas de tantos cantos do Brasil reunidas aqui, na nossa varanda, no fim do dia. Aproveite também para me contar. Você gosta de histórias como esta, de amor maduro, de saudade e de recomeço? Você acredita que o coração pode se abrir de novo, mesmo depois de uma perda tão grande? Vou adorar ler sua resposta lá embaixo. A história de hoje fala de Helena, uma viúva que a cidade inteira já havia condenado à solidão, e de Miguel, um homem calado que a vida também havia deixado sozinho. Ninguém imaginava que entre uma porteira de madeira e uma cerca quebrada, o destino estava preparando algo que mudaria as 2 vidas para sempre. Se você gosta de histórias emocionantes sobre a vida no interior, saudade, fé, esperança e recomeços, deixe seu gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma nova história. Agora puxe uma cadeira, sirva o seu café e vamos começar. Ela sabia cuidar de tudo sozinha. Consertava o que dava para consertar, remendava o que rasgava, e quando alguma coisa quebrava de verdade, uma porteira empenada, uma telha solta, uma cerca caída, apenas aprendia a conviver com o defeito, porque pedir ajuda para Helena era como admitir diante de toda a cidade que ela não conseguia viver sozinha. E isso, depois de tudo o que já haviam dito, ela não permitiria. Naquela manhã de maio, o frio da serra ainda mordia os dedos. Helena vestiu o velho casaco de lã do marido, o único objeto dele que ainda usava com frequência, e saiu para levar as galinhas para o galinheiro quando ouviu ao longe um som seco e ritmado, como o de um martelo batendo em madeira. Ela parou, olhou para o horizonte,
para além da cerca que dividia sua terra da propriedade vizinha. Um sítio que há muito tempo pertencia a um homem de quem ela só sabia o nome, murmurado vez ou outra na feira: Miguel, o ferreiro. O som continuava, firme e constante, ecoando pela manhã enevoada. E sem saber exatamente por quê, Helena sentiu uma curiosidade que já não sentia havia muito tempo. Algo pequeno, quase imperceptível, mas que fazia seu coração bater de um jeito diferente. Ela nunca teria imaginado que aquele som de martelo seria o primeiro passo de uma história que mudaria toda a sua vida. A curiosidade foi mais forte do que a prudência. Helena terminou de recolher os ovos, deixou as galinhas soltas no quintal e, sem admitir para si mesma o verdadeiro motivo, caminhou até a porteira velha que separava sua terra da propriedade vizinha. A neblina ainda pairava sobre o vale, e o sol nascente pintava as montanhas de um dourado suave, como se todo o mundo estivesse acordando devagar, com preguiça de sair do sono. O cheiro de mato molhado e capim recém-cortado se misturava ao aroma de fumaça que ainda vinha da cozinha de Helena, presa em seu chale. Foi então que ela o viu. Miguel estava a uns 50 metros dali, junto à cerca de madeira que dividia seu curral do restante da pastagem. Era um homem alto, quase 1,90 m, de ombros largos e braços que carregavam a marca de anos de trabalho pesado. A barba cheia, bem cuidada, emoldurava um rosto sério, concentrado. Vestia uma camisa de mangas dobradas até o cotovelo e as mãos calejadas seguravam o martelo com a firmeza de quem já fizera aquilo milhares de vezes. Ele trocava um mourão apodrecido, cravando-o com golpes certeiros, sem pressa, sem desperdiçar força. De vez em quando parava, examinava a madeira, testava a firmeza com a mão e voltava ao trabalho. Helena ficou parada junto à porteira, uma das mãos apoiada na madeira gasta, observando em silêncio. Não havia nada de romântico naquele instante, apenas a quietude de quem, depois de tanto tempo sozinha, encontra um pouco de conforto em ver outra pessoa viva, trabalhando, existindo. Miguel não percebeu que estava sendo observado. Continuou martelando, o som ecoando pelo vale como um sino distante, até que um galo cantou em algum lugar atrás de Helena, e ela, receosa de ser notada, baixou os olhos e seguiu seu caminho de volta para casa, o coração batendo num ritmo que ela mesma não soube explicar. Naquela noite, sentada à mesa da cozinha, à luz de um candeeiro, Helena tentou costurar um rasgo na barra do vestido, mas os pensamentos insistiam em voltar para a cerca, para o som do martelo, para os ombros largos daquele homem que ela nunca tinha, de fato, visto de perto. Bobagem, sussurrou para si mesma, balançando a cabeça, como quem espanta uma mosca importuna. Mas, no fundo, sabia que não era bobagem nenhuma. Era, talvez, a primeira vez em 4 anos que alguma coisa despertava nela algo diferente da saudade. Do outro lado da cerca, Miguel também guardava, sem saber, uma lembrança daquela manhã, não de Helena, que ele sequer notara junto à porteira, mas de um sentimento estranho, uma inquietação que o acompanhou enquanto guardava as ferramentas no galpão. Como se o vento tivesse trazido consigo algo novo, ainda sem nome, sem rosto, sem explicação. Nenhum dos dois sabia, mas aquele encontro silencioso, sem palavras trocadas, sem olhares cruzados, era apenas o primeiro fio de uma trama que a vida, com sua paciência de lavrador, começava a tecer devagar. As semanas seguintes trouxeram consigo a rotina de sempre. Helena cuidando da horta, das galinhas, do pomar, Miguel na sua forja e nas lidas do campo, consertando ferramentas e implementos para os vizinhos que ainda confiavam em seu trabalho honesto. O primeiro contato de verdade entre os dois aconteceu num sábado de feira. Helena estava na banca de Dona Rosa, escolhendo uns tomates maduros, quando ouviu passos pesados se aproximando por trás. Virou-se e encontrou pela primeira vez de perto
Os olhos escuros de Miguel, sérios, mas sem hostilidade. "Bom dia", disse ele com a voz grave e curta, tirando o chapéu de palha por um instante, como faziam os homens antigos do interior. "Bom dia", respondeu Helena, surpresa com a própria voz, que soou mais suave do que pretendia. Não houve mais nada além disso. Miguel seguiu para comprar suas ferragens, e Helena continuou escolhendo seus tomates. Mas o coração dela batia um pouco mais depressa, e ela precisou de um instante para se recompor. Dias depois, a porteira de entrada do sítio de Helena, já velha e empenada, finalmente cedeu, travando de um jeito que ela não conseguia mais abrir sozinha. Passou a tarde inteira tentando consertar, com um martelo emprestado e alguns pregos tortos, sem sucesso algum. Foi Miguel quem, passando pela estrada com sua carroça, viu a cena de longe e, sem dizer palavra, parou, desceu e caminhou até ela. "A senhora permite?" perguntou apontando para a porteira. Helena hesitou por um segundo, mas assentiu, afastando-se para dar espaço. Miguel trabalhou em silêncio por quase meia hora, ajustando as dobradiças enferrujadas, trocando um prego por outro mais firme, testando o movimento da porteira várias vezes até ficar satisfeito. "Pronto", disse por fim, secando as mãos calejadas na calça. "Agora vai abrir sem esforço." "Muito obrigada", respondeu Helena, os olhos baixos, sem saber ao certo o que mais dizer. Eu ia pagar o senhor por isso." "Não precisa", respondeu Miguel, já se virando para voltar à carroça. "Vizinho, ajuda vizinho." E foi embora, deixando Helena parada junto à porteira consertada, observando a poeira que a carroça levantava na estrada, sentindo pela primeira vez em muito tempo que talvez não estivesse tão sozinha quanto pensava. Na cidade, é claro, ninguém deixou o gesto passar despercebido. "Vocês viram? O ferreiro parou lá no sítio da viúva", comentou Dona Zulmira, abanando-se com um leque de palha. "Isso não vai dar certo nenhum", resmungou seu Osvaldo. "Homem desses não se prende a mulher nenhuma, quanto mais a uma viúva." Os comentários chegaram aos ouvidos de Helena através de terceiros, como sempre chegavam, e ela sentiu o velho peso da vergonha alheia tentando se instalar em seu peito. Mas, dessa vez, havia também algo novo ali dentro, uma pequena chama de esperança que ela não sabia bem como apagar e que, para ser sincera, também não queria mais apagar. O inverno mineiro trouxe consigo uma tempestade que ninguém esperava tão forte. O céu escureceu ainda no meio da tarde. Os trovões ecoaram pelas montanhas como bramidos de um animal enfurecido, e a chuva começou a cair com uma violência que fazia o telhado de telhas antigas de Helena estalar e gemer. Ela correu para fechar as janelas, para recolher a roupa do varal, para trancar o galinheiro, mas, no meio da correria, lembrou-se de que havia deixado uma das cabras presas no curral, junto ao riacho que, com aquela chuva, certamente estaria subindo depressa. Vestiu a capa de chuva encardida e correu pelo barro, os pés afundando na lama a cada passo, o coração disparado. Quando chegou ao curral, encontrou a pior cena possível. O riacho já havia transbordado, e um bezerro recém-nascido, ainda fraco, estava preso entre os gravetos e o barro, quase submerso, berrando desesperadamente. Helena tentou puxá-lo sozinha, mas o barro grudava em suas botas, e a correnteza, ainda que fraca, dificultava cada movimento. Foi então que ouviu, por cima do barulho da chuva, uma voz grave gritando seu nome. "Dona Helena! Espera! Eu ajudo!" Era Miguel, encharcado da cabeça aos pés, correndo pela estrada que ligava as duas propriedades, alertado pelo mugido angustiado da vaca-mãe, que berrava sem parar junto à cerca. Sem hesitar, ele entrou na água até os joelhos, os braços fortes envolvendo o corpo pequeno e trêmulo do bezerro, erguendo-o com um esforço visível nos músculos do pescoço e dos braços.
Em poucos segundos, o animal estava em segurança, deitado sobre a grama, respirando com dificuldade, mas vivo. Helena, encharcada, os cabelos escuros grudados no rosto, olhou para Miguel com uma gratidão que ia muito além das palavras. Eu não sei o que teria feito se o senhor não tivesse vindo, disse ela, a voz tremendo, mais pela emoção do que pelo frio. A senhora não precisa fazer tudo sozinha, dona Helena, respondeu Miguel, olhando-a diretamente pela primeira vez, com uma intensidade que fez o coração dela falhar uma batida. Às vezes a gente precisa de ajuda. Não tem vergonha nenhuma nisso. As palavras ficaram ecoando na mente de Helena muito depois de a tempestade passar, muito depois de Miguel ter ajudado a levar o bezerro e a vaca-mãe para o abrigo seco do curral dela mesma e ter partido, novamente sem pedir nada em troca, apenas dizendo que voltaria no dia seguinte para verificar se estava tudo bem. Naquela noite, enquanto secava os cabelos junto ao fogão a lenha, Helena percebeu que pela primeira vez em 4 anos, não sentia apenas a saudade costumeira ao olhar para a fotografia de Antônio sobre o oratório. Sentia também uma gratidão profunda, uma leveza estranha, como se uma parte antiga do seu coração, adormecida havia tanto tempo, começasse devagar a despertar. Ela benzeu-se como sempre fazia, mas dessa vez sussurrou além do agradecimento de sempre um pedido novo. Se for da tua vontade, Senhor, que eu não tenha medo de recomeçar. A partir daquele dia, Miguel passou a aparecer no sítio de Helena com mais frequência, sempre com um motivo prático, nunca admitindo, nem para si mesmo, que o verdadeiro motivo era outro. Trazia lenha quando via a pilha dela baixa. Consertava uma dobradiça, afiava uma foice, trocava uma telha quebrada depois de subir no telhado sem que ela pedisse. E Helena, aos poucos, foi perdendo o receio de recebê-lo, de oferecer-lhe uma xícara de café, de conversar mais do que apenas o necessário. Foi numa tarde fria, quando Helena adoeceu com uma gripe forte, que Miguel demonstrou, sem grandes discursos, o tamanho do cuidado que já sentia por ela. Ao passar pela estrada e notar que a fumaça não subia da chaminé no horário de costume, estranhou. Bateu na porta e encontrou Helena febril, envolta em cobertores, mal conseguindo se levantar da cama. A senhora precisa de lenha, de comida quente e de descanso, disse ele já arregaçando as mangas. Ando, sem esperar permissão, acendeu o fogão, esquentou uma sopa simples que encontrou nos armários e passou a tarde cuidando da propriedade, dando água às galinhas, verificando o curral, trazendo mais lenha da mata próxima, enquanto Helena, fraca demais para protestar, apenas observava da cama aquele homem grande e calado, cuidando de sua casa como se fosse dele mesmo. Quando a febre finalmente cedeu, dias depois, Helena insistiu em retribuir a gentileza, convidando Miguel para um café na varanda, ao entardecer. Ele aceitou, sentando-se numa cadeira de balanço de madeira, enquanto Helena passava o café no coador de pano, o aroma se espalhando pela varanda, misturado ao cheiro de terra molhada da chuva fina que caía ao longe, sobre as montanhas. Conversaram sobre coisas simples, a colheita, o tempo, os animais. Mas aos poucos as conversas foram se aprofundando. A senhora nunca pensou em ir embora daqui, começar de novo em outro lugar? Perguntou Miguel, os olhos fixos no horizonte dourado do pôr-do-sol. Já pensei, respondeu Helena, olhando para as próprias mãos, envolvidas na xícara quente. Mas esse sítio é tudo o que me resta dele. Não saberia viver longe daqui, das lembranças que guardo em cada canto. Miguel assentiu, compreendendo. Ele também conhecia bem o peso das lembranças. Havia perdido a esposa muitos anos antes, ainda jovem, e desde então vivia sozinho, cercado apenas pelo trabalho e pelo silêncio. Eu entendo a senhora, disse ele baixinho. Também carrego as minhas lembranças. Mas acho que dá para guardar o passado no coração sem deixar de viver o presente.
As palavras ficaram suspensas no ar, entre o cheiro do café e o canto dos grilos que começavam a despertar com o cair da noite. Helena sentiu um calor subir pelo peito, diferente de tudo o que sentira nos últimos 4 anos, não substituindo a saudade de Antônio, mas encontrando espaço ao lado dela, exatamente como Miguel dissera. Naquela noite, quando ele partiu, caminhando devagar pela estrada de terra sob o céu estrelado, Helena ficou na varanda por um longo tempo, observando a silhueta dele se afastar, sentindo que algo, finalmente, havia começado a mudar dentro dela. As visitas de Miguel ao sítio, ainda que sempre respeitosas, não passaram despercebidas pela cidade pequena, onde tudo se sabia e tudo se comentava. Na feira, no armazém, na porta da igreja depois da missa de domingo, os cochichos aumentavam. "Vocês viram o ferreiro rondando o sítio da viúva quase toda semana?" perguntava Dona Zulmira, os olhos arregalados de curiosidade maldosa. "Isso não é direito", completava outra vizinha. "Uma mulher que enviuvou deveria respeitar mais a memória do marido, não ficar recebendo o homem em casa." Os comentários, cada vez mais frequentes, chegaram até Helena de forma direta, quando uma conhecida, fingindo preocupação, resolveu avisá-la na saída da igreja. "Helena, minha filha, você precisa tomar cuidado com o que andam falando de você e desse homem. As pessoas não perdoam esse tipo de coisa." Helena sentiu o rosto queimar de vergonha e indignação, mas mais uma vez engoliu as palavras e seguiu seu caminho em silêncio, o peito apertado por um sentimento antigo e conhecido: a culpa. Naquela noite, sozinha na varanda, ela chorou pela primeira vez em muito tempo, não de tristeza pela perda de Antônio, mas de confusão, de medo, de culpa por sentir dentro de si algo que parecia traição às lembranças do marido. "Será que estou errada, Antônio?" sussurrou, olhando para o céu estrelado, como se pudesse alcançar com aquelas palavras o marido que já não estava mais ali. "Será que é errado eu querer viver de novo?" Foi Miguel quem, dias depois, percebendo a distância repentina que Helena colocara entre eles, resolveu enfrentar o assunto diretamente. Chegou ao sítio numa tarde de chuva fina, encontrando-a sentada na varanda, os olhos vermelhos de choro contido. Dona Helena, eu sei que andam falando muita coisa por aí", disse ele, sentando-se na cadeira ao lado, sem se aproximar demais. "E sei que isso pesa na senhora, mas eu não vim aqui para atrapalhar a memória do seu marido. Vim porque, sem perceber, comecei a gostar da sua companhia. E acho que a senhora sabe disso." Helena baixou os olhos, as mãos tremendo levemente sobre o colo. "Eu também sinto isso, Miguel", confessou finalmente, a voz embargada. "Mas tenho medo. Medo do que dizem, medo de trair a memória dele, medo de sofrer de novo." Miguel ficou em silêncio por um instante, olhando para o horizonte, onde a chuva fina começava a dar lugar a um sol tímido, espiando por entre as nuvens. "Ninguém consegue viver sem medo, Dona Helena", disse por fim. "Mas também ninguém deveria viver preso a ele para sempre. O que os outros pensam, a gente não controla. O que a gente sente, sim." As palavras ficaram gravadas no coração de Helena. Mesmo depois que a chuva parou por completo e Miguel partiu novamente, deixando-a sozinha com seus pensamentos, mas, dessa vez, um pouco menos assustada com o que sentia. Poucos dias depois, uma nova tempestade, ainda mais forte que a anterior, castigou a região, arrancando parte do telhado da casa de Helena durante a madrugada. E foi correndo, debaixo de chuva e vento, que Miguel apareceu, subindo no telhado ainda escuro para consertar o estrago, arriscando a própria segurança para garantir que ela não passasse frio nem se molhasse. Naquela madrugada, encharcados, exaustos, olhando um para o outro à luz de um lampião na cozinha, algo mudou definitivamente entre os dois. Um entendimento silencioso de que, apesar de tudo, apesar dos comentários, apesar do medo,
Aquilo que sentiam já não podia mais ser ignorado. Os meses seguintes trouxeram uma proximidade cada vez maior entre Helena e Miguel, ainda que discreta, respeitosa, quase silenciosa aos olhos de quem não prestasse muita atenção. As visitas se tornaram mais frequentes, e os motivos práticos foram aos poucos, dando lugar a encontros sem pretexto algum. Apenas o desejo mútuo de estar perto um do outro. Caminhavam juntos pelas trilhas do sítio ao entardecer, conversando sobre a vida, sobre os sonhos que ainda guardavam, sobre as saudades que carregavam. Numa tarde de céu alaranjado, sentados lado a lado na beira do riacho que cortava os fundos da propriedade, o silêncio confortável, que já se tornara comum entre eles, foi interrompido por Miguel, que com a voz mais suave do que o costume, disse: Dona Helena, a senhora sabe que com o tempo a gente aprende a reconhecer quando algo é bom para a gente, mesmo que dê medo. Helena olhou para ele, o coração acelerado, sem saber ao certo o que responder. Eu sei, sussurrou, os olhos brilhando com a luz dourada do pôr do sol. Foi então que Miguel, devagar, quase com receio, estendeu a mão calejada em direção a dela, que repousava sobre a grama entre os dois. Helena, sem hesitar dessa vez, entrelaçou seus dedos aos dele, sentindo um calor que ia muito além do toque físico. Era o calor de 4 anos de solidão finalmente encontrando um pouco de conforto. Nenhum dos dois disse mais nada por um longo tempo. Apenas ficaram ali, de mãos dadas, observando o sol se esconder atrás das montanhas, o riacho murmurando suavemente, os grilos começando seu canto noturno. Dias depois, na feira da cidade, um imprevisto fez com que os dois se encontrassem em meio à multidão. Um carrinho de feira desgovernado quase atingiu Helena e Miguel, reagindo por instinto, a puxou para si, protegendo-a com o próprio corpo. Por um instante, ficaram frente a frente, tão próximos que podiam sentir a respiração um do outro. Diante de toda a cidade, diante de todos os olhares curiosos e comentários sussurrados, Miguel não se afastou. Ao contrário, envolveu Helena num abraço protetor, demorado, sincero. O primeiro abraço verdadeiro entre os dois. Está tudo bem. Eu segurei a senhora, disse ele baixinho, apenas para que ela ouvisse. Helena, com o rosto encostado no peito forte de Miguel, sentiu as lágrimas escorrerem, mas dessa vez não eram lágrimas de tristeza ou de culpa. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, da certeza finalmente aceita de que talvez sim ela merecesse ser feliz novamente. Ao redor, a cidade inteira observava em silêncio. O mesmo silêncio de quem, pouco a pouco, começava a entender que aquilo que via não era um escândalo, mas sim o renascimento gentil de 2 vidas que a solidão havia castigado por tempo demais. Dona Zulmira, que tantas vezes fofocara sobre Helena, observou a cena de longe e, pela primeira vez, não disse nada maldoso. Apenas suspirou baixinho, com os olhos levemente úmidos. Quem diria? O amor ainda encontra um jeito. A comunidade organizou, como fazia todos os anos, a tradicional festa junina no adro da capela, com fogueira, quadrilha, milho assado e o som das sanfonas ecoando pela noite estrelada. Helena hesitou em ir, temendo os olhares e os comentários, mas foi Miguel quem, buscando-a pessoalmente no sítio, com um sorriso discreto escondido por trás da barba cheia, a convenceu. Dona Helena, chegou a hora de a senhora deixar de se esconder do mundo. Eu vou estar do seu lado, se a senhora permitir. Ela vestiu seu melhor vestido, penteou os cabelos escuros num coque enfeitado com uma flor do campo e caminhou ao lado de Miguel até a festa, o coração batendo entre o medo e uma esperança que já não conseguia mais conter. A festa estava em pleno movimento quando os dois chegaram, de mãos dadas, sem esconder mais nada. Um silêncio breve tomou conta do local. Os olhares se voltando para o casal inesperado, os cochichos prestes a recomeçar.
Mas, para surpresa geral, foi Miguel quem, diante de todos, sem hesitação, se dirigiu ao centro do salão improvisado, próximo à fogueira, e pediu a atenção de todos. Eu sei que muita gente aqui já falou coisa que não devia sobre a dona Helena, e talvez até sobre mim, disse ele, a voz firme, ecoando pelo silêncio repentino. Mas eu quero que todos saibam, aqui e agora, que essa mulher me ensinou que não existe idade nem tempo certo para recomeçar a viver. Ajoelhou-se diante dela, tirando do bolso da camisa um simples anel de prata, herdado de sua própria mãe. Dona Helena, a senhora quer se casar comigo? O silêncio tomou conta de toda a festa. Nem o vento parecia se mover entre as montanhas. Helena, com os olhos cheios de lágrimas, olhou ao redor, para as mesmas pessoas que um dia disseram que ela morreria sozinha, que nenhum homem a quereria, que sua vida como viúva estava selada para sempre. E, em meio àquele silêncio, encontrou apenas gentileza nos olhares, alguns já embargados de emoção, testemunhas silenciosas de que, às vezes, a vida reserva recomeços onde menos se espera. Sim, respondeu Helena, a voz trêmula, mas decidida. Eu aceito, Miguel. A festa explodiu em aplausos e lágrimas de alegria. A sanfona voltou a tocar e Dona Zulmira, sem conseguir se conter, foi a primeira a abraçar Helena, sussurrando um pedido sincero de desculpas pelos anos de comentários maldosos. Semanas depois, ao entardecer, Helena e Miguel caminhavam de mãos dadas pela mesma estrada de terra vermelha que tempos atrás testemunhara o primeiro olhar silencioso entre os dois junto àquela cerca de madeira consertada. O sol se punha atrás das montanhas, pintando o céu num dourado suave, e o vento trazia consigo o cheiro doce da terra molhada pela chuva fina que caíra mais cedo. Helena sorria. Não porque havia esquecido Antônio, nem porque as lembranças de seu primeiro amor haviam desaparecido de seu coração. Sorria porque finalmente havia compreendido que o amor verdadeiro não apaga as lembranças de quem se foi. Ele apenas encontra espaço ao lado delas, trazendo esperança para um novo capítulo da vida. E assim, de mãos dadas, os dois seguiram caminhando rumo a um futuro simples, mas repleto de paz. Prova viva de que, não importa quantos anos tenham se passado, nunca é tarde demais para recomeçar. Fim.